Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Neves, sou professor de matemática e estatística há mais de 15 anos, sou engenheiro civil e fundador da Escola de Exatas. E nesse vídeo eu vou te ensinar um assunto muito importante para as provas do Enem, que é a escala. Só que antes de falar sobre escala propriamente dita, nós vamos falar um pouquinho sobre conversão de unidades. Eu vou te ensinar uma ferramenta muito útil, que é o fator de conversão de unidades. E com esse fator de conversão, você vai conseguir realizar a transformação de unidades, seja de massa, tempo, velocidade, comprimento, área, volume, pressão. Só não pode utilizar para realizar conversão de temperatura. Por quê? Lá em temperatura tem uma coisinha diferente. É que a origem das escalas não é a mesma. Como assim? O 0 Celsius não é o mesmo 0 Fahrenheit, que não é o mesmo 0 Kelvin. Então você primeiro precisa fazer um ajuste da origem para poder realizar a conversão de unidades. Mas isso aí fica lá nas aulas de física. Tirando temperatura, você pode utilizar esse fator que eu vou te ensinar aqui para tudo. Para massa, para velocidade, para pressão, certo? Para comprimento, área, volume, capacidade, o que seja. Beleza? Então, o seguinte, o que é esse fator de conversão de unidades? É um número que você vai multiplicar para realizar a conversão de unidades. E que número é esse? É o número 1. Como assim o número 1? É que é o seguinte, o número 1 tem uma propriedade muito especial. Ele é o elemento neutro da multiplicação. Isso significa que se eu pegar qualquer número e multiplicar por 1, o resultado vai ser o próprio número. O número não vai ser alterado. E nós utilizamos essa propriedade para muitas coisas em matemática. Por exemplo, quando você vai racionalizar um denominador, lembra disso, de racionalizar denominador? O que é que você está fazendo na verdade? Você está multiplicando a fração por 1. Vou te dar um exemplo aqui. Olha só, deixa eu abrir aqui um outro slide. Seguinte, quando você tem lá 4 dividido por raiz de 2, o que é que você faz para racionalizar esse denominador? Você multiplica essa fração por 1, né? Porque multiplicar por 1 não altera o resultado. Só que em vez de escrever o número 1, eu vou escrever, por exemplo, raiz de 2 sobre raiz de 2. Porque quanto é raiz de 2 sobre raiz de 2? É 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. E aí aqui embaixo fica raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a raiz de 4, que é 2. E aí nós ficamos no numerador 4 raiz de 2. Embaixo fica 2, que é a raiz de 4, né? E 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, tanto faz dividir 4 pela raiz de 2, certo? Como você também pode multiplicar 2 pela raiz de 2. Então, o que a gente fez aqui foi um processo chamado racionalização de denominador. Ou seja, eu tirei uma raiz, um número irracional do denominador e coloquei no numerador. Beleza? Ou seja, o meu denominador agora é 1, que é um número racional. É justamente esse raciocínio que nós vamos utilizar para realizar conversão de unidades. Por exemplo, imagine que você tem uma medida de 3,42 quilômetros. E eu preciso converter isso para metros, por exemplo. O que é que você vai fazer? Seguinte, você vai multiplicar por um fator de conversão. Esse fator de conversão é o número 1, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar por 1, o resultado não se altera. Pois bem, mas nós vamos escrever o número 1 como uma fração, em que o numerador e o denominador são iguais. Porque quando eu tenho numerador e denominador iguais, o resultado da fração é 1 e multiplicar por 1 não altera o resultado. Pois bem, então eu preciso ter numerador e denominador iguais para que o meu valor não seja alterado. Pois bem, mas eu estou interessado em desaparecer com esse quilômetro. E eu quero que apareça o metro, por exemplo. O que é que eu vou fazer então? Eu vou colocar quilômetro aqui embaixo, porque eu quero que ele suma, então vai cortar quilômetro com quilômetro, e eu quero que apareça o metro. E aí o que é que você vai fazer? Olha, qual é a relação que existe entre o quilômetro e o metro? Eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Pois bem, esse camarada aqui é o nosso fator de conversão. Beleza? Ele é um número igual a 1, então quando eu multiplico por 1, o resultado não se altera. Pois bem, o que é que vai acontecer agora? Vai cortar aqui quilômetro com quilômetro e nós ficamos com 3,42 vezes 1000, que é 3.420. Então, 3.420 metros. E isso você pode utilizar para o que você quiser. Olha, por exemplo, eu vou utilizar uma conversão aqui de radiano para grau. O que é que você precisa saber? Você precisa saber que
π radianos é igual a 180 graus. Se você sabe disso, é só utilizar o fator de conversão e você realiza a transformação de unidades, certo? Então você precisa saber que π radianos é igual a 180 graus, certo? Então, por exemplo, imagine que você precisa transformar 120 graus para radianos. O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar pelo fator de conversão. Quem é o fator de conversão? É uma fração igual a 1, ou seja, eu preciso ter numerador e denominador iguais. Bom, como a medida que foi dada foi em graus, e eu quero que o grau desapareça, eu vou botar grau aqui embaixo para cortar. E eu quero que apareça o radiano lá em cima. E qual é a relação entre radiano e grau? Eu sei que π radianos correspondem a 180 graus. Aí vai cortar aqui o grau com grau e ficamos com 120π sobre 180 radianos. E aí, se você quiser agora, simplifica a fração, né? Por 10 vai ficar 12/18. Simplificando por 6, vai ficar 2 em cima e 3 embaixo. Ou seja, 2π sobre 3 radianos. E aí você realizou a conversão, certo? Então, basta multiplicar pelo fator de conversão. Guilherme, se fosse de radiano para grau, a mesma coisa. Vamos agora converter 2π sobre 3 radianos para graus. Tem que dar quanto? Tem que dar 120, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo fator de conversão. O fator de conversão é uma fração igual a 1. Então, eu tenho que colocar numerador igual ao denominador. Bom, vou colocar a radiana aqui embaixo para poder cortar. E eu quero que apareça o quê? Eu quero que apareça o grau. Então, vou botar grau aqui em cima. E qual é a relação entre radiano e grau? Eu sei que 180 graus correspondem a π radianos. Então, vai cortar o π com π, radiano com radiano. E ficamos com 2 vezes 180, 360, dividido por 3, 120 graus. Certo? Então, coloquei aqui outros exemplos de fatores de conversão. 1 minuto corresponde a 60 segundos, 60 segundos corresponde a 1 minuto. Por que às vezes eu vou utilizar assim e às vezes eu vou utilizar assim? Porque se a medida for dada em segundos e ele pedir em minutos, aí você coloca segundo embaixo para poder cortar e a resposta ficar em minutos. Beleza? Bom, vamos fazer aí alguns exemplos só para a gente treinar. Olha só. Transformar 36,2 quilômetros para metros. Então, como é que vai ficar? Eu tenho 36,2 quilômetros. Eu quero que o quilômetro desapareça. Então, eu vou colocar o quilômetro aqui embaixo. E eu quero que apareça o metro. E qual é a relação entre o metro e o quilômetro? Nós sabemos que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Vai cortar aqui o quilômetro. E 36,2 dá 36.200 metros. Ok? Vamos lá agora transformar de milímetro para metro. Então vai ficar 241,53 milímetros para metros. O que eu vou fazer? Vou colocar milímetro aqui embaixo, porque eu quero que o milímetro desapareça, certo? E vou colocar metros aqui em cima, porque é a unidade que eu estou querendo. Embaixo você coloca a unidade que você quer cancelar. Em cima a unidade que você está querendo, certo? E qual é a relação entre o metro e o milímetro? Bom, 1 metro corresponde a 1.000 milímetros. Ou seja, vai cortar aqui milímetro com milímetro. E no final das contas eu preciso dividir esse número por 1.000. Então você nunca mais vai ter dúvida se você tem que multiplicar ou dividir para poder realizar a conversão. Dividindo 241 por 1.000 vai ficar 0,24153 metros. Ok? Vamos agora transformar 13,4 litros para mililitros, certo? Então, a medida que foi dada foi em litros, vou colocar litro aqui embaixo para poder cortar e ml lá em cima, certo? Qual é a relação entre o litro e o mililitro? 1 litro tem 1.000 ml. Então, vai cortar aqui o litro e 13,4 vezes 1.000 dá 13.400 mililitros. Ok? Letra D. 4,8 horas para hora e minuto. Então, eu vou ter que separar aqui a parte inteira da decimal. Eu tenho 4 horas mais 0,8 hora. Bom, e eu quero o quê? Eu quero transformar essa parte decimal, parte fracionária, para minutos. Então, eu vou multiplicar pelo fator de conversão.
eu quero transformar de hora para minuto. Então, coloco hora embaixo para poder cortar e minuto em cima, que é a unidade que eu quero. Pois bem, qual é a relação que existe entre hora e minuto? Eu sei que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, nós vamos ficar com 4 horas. E quanto é? Olha só, 0,8 vezes 60 é 48. E vai cortar H com H. Então, vamos ficar com 48 minutos. 4 horas e 48 minutos. Bom, se for, por exemplo, uma conversão de área, por exemplo, eu tenho ali 2,4 metros quadrados e quero transformar isso para centímetro quadrado. Então é o seguinte, ele me deu a medida em metros, não é isso? E eu quero centímetro. Então eu vou colocar metro aqui embaixo e centímetro em cima. Só que eu quero isso ao quadrado, porque é a unidade de área. Então eu preciso elevar esse fator de conversão ao quadrado. Até porque o fator de conversão é 1. E 1 ao quadrado é 1. Então não vai alterar. Beleza? Bom, e a relação entre metro e centímetro é que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então veja que aqui embaixo vai ficar metro quadrado. Vai cancelar com esse metro quadrado. Então nós vamos ficar com 2,4 vezes 100 ao quadrado. Ou seja, 100 vezes 100. O que? Centímetros quadrados. 2,4 vezes 100 é 240. E vezes 100 dá 24.000 centímetros quadrados. Ok? Pois bem, sabendo essas conversões, nós vamos agora aprender um pouquinho sobre escala, né? Escala é utilizado para realizar o quê? Reduções. Né? Você tem lá algum objeto real, né? Sei lá, uma estátua ou uma cidade, o que seja, e você quer representar isso de uma forma reduzida. E aí, para isso, nós temos a escala. Então, a escala é definida como uma razão especial. É uma razão. O que é razão? Razão é um quociente, é uma divisão. É a divisão entre a medida do desenho e a medida da realidade. Certo? Então, por exemplo, se você tem uma cidade, né, sei lá, um estado, e a distância entre dois estados é de 80 quilômetros, certo? E aí você representou isso no mapa e essa medida no mapa ficou 8 centímetros. Qual é a escala? Certo? Então, escala é a razão entre a medida no desenho e a correspondente medida real. Então, imagine que na realidade, a distância entre duas cidades é de 80 quilômetros, certo? E aí você desenhou um mapa. E no mapa, a distância ficou de 8 centímetros, por exemplo. Quem é a escala nesse caso? Pois bem, a escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real. A medida do desenho é a medida do mapa, 8 centímetros. E a medida real é a medida real lá da a distância entre as cidades, 80 quilômetros. Só que a escala é adimensional. Então eu não posso cortar centímetro com quilômetro. Eu tenho que converter. Ou eu vou transformar centímetro em quilômetro, ou eu vou transformar quilômetro em centímetro. Tanto faz. Certo? Bom, eu vou transformar aqui. É muito comum a gente ter a escala como 1 para alguma coisa. Certo? Daqui a pouco eu vou explicar o porquê disso. Então eu vou priorizar transformar quilômetro em centímetro. Vamos fazer essa conversão aqui. 80 quilômetros para centímetros. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou transformar de quilômetro para metro. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou colocar quilômetro aqui embaixo e metro em cima, porque eu sei a relação entre quilômetro e metro. Certo? Eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, quando eu fizer essa conta, vai cortar quilômetro com quilômetro e vai aparecer o metro. Mas eu não quero metro, eu quero centímetro. Então, eu vou multiplicar por outro fator de conversão. Esse outro fator de conversão vai transformar de metro para centímetro. E eu não quero metro. Se eu não quero metro, eu vou colocar metro aqui embaixo. E o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo centímetro. E eu sei a relação entre metro e centímetro. 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então veja que nesse caso eu multipliquei por 2 fatores de conversão. Eu primeiro transformei de quilômetro para metro, certo? Como foi que eu fiz? Coloquei quilômetro embaixo, metro em cima. E eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. E depois eu transformei de metro para centímetro. Eu tinha metro lá em cima, eu queria cortar e queria que aparecesse o centímetro. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra maneira de você fazer isso.
Bom, vai cortar aqui o quilômetro com quilômetro, metro com metro, e nós ficamos com o quê? Com 80 vezes 1000 vezes 100. Então, nós ficamos aí com 8 milhões de centímetros. Ou seja, a nossa escala é de 8 centímetros para 8 milhões de centímetros, certo? Agora sim vai cortar a unidade, certo? Agora sim vai cortar a unidade, centímetro com centímetro, e a escala fica adimensional. 8 dividido por 8 milhões é 1 sobre 1 milhão. E você pode escrever isso assim, 1 para 1 milhão. Daqui a pouco eu vou dizer qual é o significado disso, certo? Bom, uma outra maneira de fazer essa conversão é conhecer os prefixos, tá? E aí, esse prefixo K significa o quê? 1000. Né? Então, você poderia ter transformado esse 80 quilômetros trocando esse prefixo pela potência de 10 correspondente, que é 1000. Então, 80 mil metros, e agora sim você faz a conversão para centímetros. Beleza? Poderia fazer assim também, sem problema. Pois bem, vamos agora focar aqui nessa escala. O que é que significa essa escala de 1 para 1 milhão? Seguinte, uma escala de 1 para 1 milhão significa que cada unidade no desenho corresponde a 1 milhão de unidades na realidade. Então, cada 1 centímetro no desenho corresponde a 1 milhão de centímetros na realidade. Se você tiver 1 metro no desenho, você terá 1 milhão de metros na realidade. Quando eu digo que a escala é de 1 para 1 milhão, eu quero dizer que é a realidade. Os comprimentos na realidade são 1 milhão de vezes maior do que os comprimentos no seu mapa. Ou na sua redução, se for uma maquete, o que é que seja. Bom, então quando a gente diz que a escala é de 1 para 1 milhão, a gente está querendo dizer que a realidade é 1 milhão de vezes maior do que o mapa. Isso quer dizer que do desenho para a realidade, você tem que multiplicar por 1 milhão. E da realidade para o desenho, você tem que dividir por 1 milhão. Certo? E isso vem da própria definição de escala, né? Porque o que é essa escala? Olha só. Eu sei que a escala é a medida do desenho, eu vou chamar de D, certo? D sobre a medida real, vou chamar de R. Se a escala é de 1 para 1 milhão, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui igual a D sobre R. E aí, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, 1 vezes R é R, é igual a 1 milhão vezes D. Ou seja, a realidade é 1 milhão de vezes maior do que o desenho. Certo? Agora, você tem que ficar atento a isso daqui. Isso é muito, muito importante e derruba muita gente, tá? Que é o seguinte, essa escala que eu ensinei para vocês é uma relação entre comprimentos. Então, quando eu digo que a escala é de 1 para 1 milhão, por exemplo, eu estou dizendo que a realidade é 1 milhão de vezes maior do que o desenho em relação aos comprimentos, medidas lineares, perímetro, certo? Comprimento, essas coisas, certo? Agora, se a gente estiver falando de área ou volume, você vai ter que adaptar a escala. No caso, a escala entre áreas é o quadrado da escala original. E a escala entre volumes é o cubo da escala original. Ou seja, se você amplia o comprimento das coisas 10 vezes, a área vai ser aumentada 10 ao quadrado 100 vezes. E o volume vai aumentar 10 ao cubo 1000 vezes. Então, se você pega um boneco, por exemplo, e quer fazer um boneco de comprimento 10 vezes maior, mantendo a proporção, a área da superfície vai aumentar 10 ao quadrado, vai aumentar 100 vezes. E o volume dele vai aumentar 10 ao cubo 1000 vezes. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, com a figura que vocês conhecem, né? Um cubo. Então, imagine que eu tenho aqui um cubo. Certo? De lado 2, por exemplo. Certo? Lado 2. Então, veja que nesse cubo, o lado é 2. Quem é a área total, hein? Olha, eu tenho aqui 6 quadrados, né?
Quanto é a área de cada quadrado? Cada quadrado é 2 ao quadrado. Como são 6 quadrados, vai ficar 6 vezes 4, 24. Então eu tenho um lado de 2 centímetros, tenho uma área total de 24 centímetros quadrados e um volume de 2 vezes 2 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. Beleza? Então tá aqui lado, área e volume. Imagine que eu vou ampliar esse cubo 3 vezes, certo? Ou seja, eu quero que o comprimento passe de 2 para 6, certo? Então eu vou ampliar aqui esse cubo. O que é que vai acontecer? Bom, eu já sei que o lado triplicou, 6. O que é que vai acontecer com a área? Se você quiser, nem precisa fazer conta. Por quê? Não precisa fazer conta aqui de cálculo de área de novo. Porque se você multiplicou os lados por 3, a área vai ser multiplicada por 3 ao quadrado. Ou seja, essa área vai ser multiplicada por quanto? Por 9, certo? Ou seja, 24 vezes 9, a nova área será igual a 216. Vamos comprovar? Seguinte, esse lado aqui é igual a 6. Então, cada face é 6 vezes 6, 36. Como são 6 faces, vai dar 216. Certo? Então, veja que a relação entre as áreas foi o quadrado dessa razão aqui. Certo? E o volume? Bom, o volume vai ser aumentado 3 ao cubo vezes. Ou seja, 8 vezes 27. Beleza? E 8 vezes 27 é 216. Então o volume vai ser 216 centímetros cúbicos. Então veja que interessante. Vou pegar o lado, trazer para cá. Pegar essa área, passar para cá. E esse volume passar para cá. Então é o seguinte. Daqui para cá, o que foi que aconteceu com o lado? O lado foi multiplicado por 3. A área foi multiplicada por 3 ao quadrado. E o volume foi multiplicado por 3 ao cubo. Certo? E é isso que eu estou dizendo aqui. Se a razão entre segmentos correspondentes de figuras semelhantes é K, pode-se afirmar que a razão entre as áreas é K ao quadrado e a razão entre os volumes é K ao cubo. Ok? Então, se você tem algum objeto, uma estátua, por exemplo, mas já quero fazer uma redução da Estátua da Liberdade, por exemplo, certo? Eu quero reduzir o comprimento, a altura da Estátua da Liberdade 100 vezes, por exemplo, certo? O que é que vai acontecer com a área da superfície e com o volume dela? Então, se você pega a altura e reduz 100 vezes, certo? Veja que 100 é a redução do comprimento medida linear. A área da superfície da Estátua da Liberdade vai reduzir 100 ao quadrado vezes. E o volume vai reduzir 100 ao cubo. Beleza? Foi exatamente isso que a gente fez aqui. Então, como eu aumentei o comprimento 3 vezes, a área aumentou 3 ao quadrado e o volume aumentou 3 ao cubo. Ok? Bom, vamos lá resolver agora algumas questões do Enem sobre escala, certo? Olha só. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real era de 72 quilômetros. Então, a distância real era de 72 quilômetros. Essa distância percorrida na reserva equivalia a 3,6 centímetros no mapa. 3,6 centímetros no mapa. Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Então, o que é escala? Escala é a razão, é a divisão, o quociente entre a medida do desenho e a medida real. Então, é isso que nós vamos fazer. A escala é a medida do desenho, 3,6 centímetros, pela medida real, que foi de quanto? 72 quilômetros. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esses 72 quilômetros em centímetros. Então, vamos lá. 72 quilômetros. Se você quiser, já pode fazer direto. O K quer dizer 1000, né? Então 72 mil metros. E vamos agora transformar de metro para centímetro. Bom, eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então vai cortar aqui
o metro e ficamos com 72 mil e mais 2 zeros. Então, 7.200.000 centímetros. Então, nós temos 3,6 centímetros dividido por 7.200.000 centímetros. Bom, vai cortar aqui centímetro com centímetro, a escala tem que ser adimensional. E como eu falei, é muito comum que a escala tenha numerador igual a 1, porque você vai saber automaticamente uma unidade no desenho corresponde a quantas unidades na realidade. Então, se eu te digo que a escala é de 1 para 20.000, quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 20.000 centímetros na realidade, certo? Bom, e aí eu preciso, então, melhorar aqui essa conta, né? Porque eu preciso do número 1 aqui em cima. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, certo? Porque 10 sobre 10 é 1, e multiplicar por 1 a gente já viu que não altera o resultado, né? Então, nós vamos ficar com 36 no numerador, e no denominador eu vou ficar com 72 milhões. Certo? Eu acrescentei ali mais um zero. Bom, só que 72 é 2 vezes 36. Né? Então vai ficar o quê? Quando eu divido em cima e embaixo por 36, 36 por 36 dá 1. E 72 milhões por 36 vai dar quanto? Vai dar 2 milhões. Então, a nossa escala é de 1 para 2 milhões. E aí o gabarito está aqui na letra E. Próxima questão. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada unidade no mapa corresponde a 58 milhões de unidades na realidade. 1 centímetro no mapa, 58 milhões de unidades na realidade. 1 milímetro no mapa, 58 milhões de milímetros na realidade. 1 metro no mapa, 58 milhões de metros lá na realidade. Beleza? Bom, considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é igual a quanto? Então, o que foi que a gente viu? Você pode fazer de duas maneiras. Uma delas é o seguinte. Do desenho para a realidade, eu vou ter que multiplicar por 58 milhões, porque a escala é de 1 para 58 milhões. E da realidade para o desenho, você tem que dividir por 58 milhões. Como ele está me dando a medida do desenho, então basta multiplicar essa medida do desenho por 58 milhões. Mas se você estiver se confundindo, Guilherme, eu não sei se é para multiplicar ou para dividir, aplica a definição de escala. O que é escala? A escala é a medida do desenho dividido pela medida real. A escala foi de 1 para 58 milhões. A medida do desenho foi de 7,6 centímetros. E a medida real é o que eu estou querendo. Bom, aí você faz o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 vezes R é R. E aqui vai ficar 7,6 vezes 58 milhões. Então, 58 milhões vezes 7,6 centímetros. Só que ele está querendo a resposta dele em quilômetro. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter, eu vou ter que transformar de centímetro para quilômetro. E aí, nós vamos multiplicar pelo fator de conversão. Mas eu não sei qual é a relação direta de centímetro para quilômetro. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro transformar de centímetro para metro, porque eu sei facilmente qual é a relação de centímetro para metro. Como é que eu faço isso? Coloco o centímetro embaixo para cortar e vai aparecer o metro. E depois eu vou transformar de metro para quilômetro. Como apareceu o metro e eu quero que ele desapareça, vou colocar um metro aqui embaixo para cortar e eu quero que apareça o quilômetro. Pois bem, qual é a relação entre metro e centímetro? 1 metro corresponde a 100 centímetros, certo? E agora eu vou transformar de quilômetro para metro. Eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, 1 quilômetro
corresponde a 1.000 metros. Vai cortar centímetro com centímetro, metro com metro. E agora nós temos vários zeros para cortar, né? Aqui eu tenho 3 zeros, 1, 2, 3. E aqui eu tenho 2, 1, 2. Ou seja, no fim das contas, eu só vou multiplicar 580 por 7,6. E observe que 580 é 58 vezes 10, vezes 7,6. O que no final? Quilômetro. Por que eu desmembrei aqui 580 como 58 vezes 10? Porque 10 vezes 7,6 é 76. Então eu vou multiplicar 58 por 76 quilômetros, né? Bom, e nem precisa fazer a conta. Por que eu não preciso fazer a conta? Porque, veja só, quando você vai multiplicar 58 por 76, quanto é 7 vezes 8? Desculpa, quanto é 6 vezes 8? 48. Então a minha resposta tem que terminar em 8. E só tem uma alternativa terminando em 8. Vai ser essa daqui, letra A. Pode multiplicar aí 58 por 76, que vai dar 4.408 quilômetros. Ok? Bom, vamos em frente. Em um mapa cartográfico, cuja escala é de 1 para 30.000, as cidades A e B distam entre si em linha reta 5 centímetros. Um novo mapa dessa mesma região será construído na escala de 1 para 20.000. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetro é igual a quanto? Então, veja que ele me deu a escala, me deu a distância... Desculpa, ele deu assim, ó. Em um mapa cartográfico cuja escala é de 1 para 30.000, tá aqui, ó, 1 para 30.000, as cidades distam 5 centímetros. E aí ele fala o seguinte, em um novo mapa, essa região será construída em quê? Na escala de 1 para 20.000. E aí ele quer saber, nesse novo mapa, qual é a distância entre as cidades. Bom, tem uma coisa que não muda, independe da escala. É a medida da realidade. A distância entre duas cidades independe do mapa. Por exemplo, se de Recife para Caruaru você tem 120 quilômetros, não interessa qual é a escala do mapa, eu quero que o mapa se lasque. A distância de Recife para Caruaru é 120 quilômetros. Então, o que é que vai unir essas duas? Qual vai ser a ligação entre essas duas escalas? É a medida da realidade. Então, você vai utilizar uma escala para calcular a medida da realidade. Sabendo a medida da realidade, aí você vai calcular a distância no outro mapa. Beleza? Bom, então vamos lá começar aqui com o nosso primeiro mapa. No primeiro mapa, quem é a escala? A escala é de 1 para 30.000. E eu sei que escala é a medida do desenho sobre a medida real. Desenho sobre medida real. Ele me deu a medida do desenho, 5 centímetros. Então eu vou calcular a medida real. Beleza? Bom, o que é que eu vou fazer? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, R vezes 1 é R. E 5 vezes 30.000 é 150.000 centímetros. O que é que eu vou fazer? Eu vou converter, certo? Ou então, se você quiser, pode deixar assim mesmo. Pode deixar 150.000 centímetros, até porque ele não está querendo saber a medida real. Ele está querendo saber no novo mapa. E no novo mapa vai sair em centímetros a nossa resposta, certo? Então nem vou converter para nada. Segundo mapa. No segundo mapa, quem é a escala? É de 1 para 20.000. Eu estou querendo saber a medida do desenho. E eu sei quanto é a medida da realidade. Quanto é a medida da realidade? 150.000. E aí, vamos lá. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 20.000 vezes D é igual a 150.000 vezes 1. Dividindo os dois lados por 1.000, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. E aí dá para dividir por 10, né? Tem mais um zerinho aqui. E 15 dividido por 2 é 7,5. Ou seja, nesse novo mapa, a medida do desenho vai ser 7,5 centímetros gabarito na letra E. Por que saiu em centímetros? Porque a medida da realidade foi dada em centímetros. Então, lembre-se que a unidade do desenho e a unidade da realidade têm que ser iguais. Ok? Bom, vamos agora trabalhar com a conversão de área. Foi o que a gente falou, que quando o comprimento é multiplicado por K, a área é multiplicada por K ao quadrado. Ou seja, a escala das áreas
é o quadrado da escala normal, né, do comprimento. E a escala de volume é o cubo da escala tradicional, certo? Bom, no centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa é de 1 para 25. O que é que isso significa? Que a realidade é 25 vezes maior do que o mapa, a redução, né? Sei lá, maquete, o que seja. Nesse caso aí é o quê? Vai fazer uma planta baixa. Então a planta baixa é 25 vezes menor do que a realidade. Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno em centímetro quadrado é... Opa! Então vamos lá. Escala é a medida do desenho dividido pela medida real. Só que se for a área do desenho e a área real, certo? Vou até colocar assim. Área do desenho e área real, essa escala vai ter que ser o quê? Ao quadrado. Então quanto era a escala? A escala é de 1 para 25. Só que vai ter que ser 1 sobre 25 ao quadrado, porque você está comparando áreas. Pois bem, qual é a área do terreno? A área do terreno, né, da estátua, desculpa, né? A área da estátua, certo? Como é que ele é aí? A estátua vai ocupar um terreno quadrado de 9 metros quadrados, né? Vai ter lá um terreno de um quadrado de 9 metros quadrados e aqui vai estar a estátua, beleza? Então, ele quer saber o seguinte: esse quadrado de 9 metros quadrados, certo? Vai ter que área no desenho? É isso que ele quer saber. Bom, então a área da realidade é de 9 metros quadrados. E eu quero saber qual vai ser a área do desenho. Beleza? Bom, 1 ao quadrado é 1 e 25 ao quadrado é 625. Então vamos ficar assim. 1 sobre 625 é igual à área do desenho sobre 9 metros quadrados. Bom, 625 vezes a área do desenho é igual a 9 vezes 1. 9 metros quadrados. Certo? E aí a área do desenho vai ser 9 metros quadrados dividido por 625. Só que o problema está me pedindo a área em centímetro quadrado. Então eu preciso converter de metro quadrado para centímetro quadrado. E aí foi por isso que eu fiz aquela revisãozinha no início. Como é que eu faço essa conversão de metro quadrado para centímetro quadrado? Seguinte, eu quero que o metro desapareça. Eu vou colocar metro embaixo e eu quero que apareça o centímetro. E eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Só que metro não pode cortar com metro quadrado. O que é que eu vou fazer então? Vou elevar isso aqui ao quadrado. Acabou. Certo? Aí sim vai cortar metro com metro quadrado, porque na realidade esse metro está ao quadrado. E o que é que vai aparecer em cima? Em cima vamos ficar com 9 vezes 100 vezes 100, ou seja, 9 vezes 10.000 centímetros quadrados, dividido por 625. Certo? Bom, 10.000 dividido por 625 é 16. E isso aqui, né? 10.000 dividido por 625 é 16. E 9 vezes 16 é 144. Então, 144 centímetros quadrados, gabarito aqui na letra A. Então, de novo, tem um quadrado lá na realidade, certo? De lado 9, certo? Tá lá a estátua, certo? E ele quer representar esse quadrado não, lado 9 não. Área 9 metros quadrados. Ele quer representar esse quadrado, certo? Lá na planta baixa dele. E quer saber qual vai ser a área na planta baixa. A área na planta baixa vai ser de 144 centímetros quadrados. De novo, como foi que eu fiz? Escala é a medida do desenho dividido pela medida real. Só que se você estiver falando de área, tem que elevar essa escala ao quadrado. E aí faz tudo do mesmo jeito. A área da realidade é 9. A escala foi de 1 para 25, certo? E aí 1 sobre 25 é 1 sobre 25 ao quadrado. É 1 sobre 625. Meio pelos extremos. E aí realizei aqui a conversão e marcamos a resposta. Certo? Guilherme, eu fiz de outro jeito. Um quadrado de área 9 metros quadrados é um quadrado de lado 3. Aí eu calculei a medida do novo quadrado e fiz. Tá certo? Tá certo, tá perfeito. Pode fazer assim também. Certo? Bom, vamos fazer agora uma de volume. Em uma de suas viagens,
Um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala de 1 para 400. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o objeto que ele comprou tem comprimento 400 vezes menor do que o objeto real, certo? Então, se o objeto real tiver uma altura não sei quanto, o comprimento do que ele comprou, o souvenir lá, é 400 vezes menor. É aquele comprimento real dividido por 400. Bom, e ele disse que o volume desse objeto que ele comprou é de 25 centímetros cúbicos. E ele quer saber qual é o volume do monumento original em metro cúbico. Pois bem, então vamos lá. Nós sabemos que escala é a medida do desenho dividido pela medida real. Só que eu estou querendo comparar o volume do desenho com o volume real. E quando eu vou comparar volumes, não é a escala, é o cubo da escala. Então vai ficar 1 sobre 400 ao cubo. Por que isso? Porque se você reduz a altura 400 vezes, o volume vai ser reduzido 400 ao cubo. Certo? Foi aquilo que eu tinha explicado. Pois bem, quem é o volume do desenho? O volume do desenho é de 25 centímetros cúbicos. E eu quero saber qual é o volume real. Certo? Bom, 1 ao cubo é 1. E quanto é 400 ao cubo? É 400 vezes 400 vezes 400. 4 vezes 4 vezes 4 é 64. E eu vou ter ali 6 zeros. 6 zeros. Certo? E isso vai ser igual a 25 centímetros cúbicos sobre o volume real. Bom, então como é que vai ficar aqui? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Volume real vezes 1 é o volume real que eu estou querendo calcular. É o volume do objeto original. Vai ser igual a 64 com a cacetada de zeros vezes 25. Quantos zeros? 6 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 64 milhões vezes 25 centímetros cúbicos. Só que eu não quero a minha resposta em centímetros cúbicos. Eu quero em metro cúbico. O que é que eu vou fazer então? Eu vou converter. Eu quero que o centímetro desapareça e eu quero que apareça o metro. Certo? Bom, só que para eu cortar centímetro cúbico com centímetro cúbico, eu tenho que elevar isso aqui ao cubo. Né? Porque eu não posso cortar centímetro com centímetro cúbico. Tenho que elevar isso ao cubo. E qual é a relação entre metro e centímetro? 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então vamos ficar assim. O volume real vai ser 64 milhões vezes, opa, o centímetro cúbico vai cortar, certo? Em cima vai ficar metro cúbico, né? Então aqui vai ficar 25 vezes 1 ao cubo é 1. E quanto é 100 ao cubo, hein? 100 ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100. 1 milhão, certo? Vou trazer esse cara para cá. De novo, ó. Copiei isso. O centímetro cortou com centímetro. 1 aqui, 1 ao cubo é 1. Metro cúbico é metro cúbico. E 100 ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100. Dá 1 milhão. Pois bem, vai cortar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E aí agora, basta multiplicar 64 por 25, que é 1.600. Então, o volume da realidade é de 1.600 metros cúbicos. E aí, o nosso gabarito está aqui na letra C. Ok? Pois bem, pessoal, finalizamos aqui esse vídeo. Espero que você tenha aprendido de fato. E lembre-se, esse fator de conversão que eu ensinei, ele é importante não apenas nas provas de matemática, mas principalmente também nas provas de física e química. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.